Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Mais um dia, ao meditarmos a palavra de Deus, ao deixá-la entrar em nossos corações, o Senhor fala nos fortalecendo, nos dando instrumentos e assim, através da confiança de Deus, da sua misericórdia, sigamos o nosso caminho. Por isso, meus irmãos, estamos na quarta-feira da quinta semana da quaresma. Podemos falar até quaresmal, é a semana da paixão, quando nós nos aproximamos de fato da semana maior, da Semana Santa. Então, o evangelho a ser meditado é tirado então de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Acompanhemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos ficar aqui com apenas um pensamento deste evangelho, que já está bem no início, quando Jesus, ao comunicar aos judeus que tinham acreditado, ao comunicar com essa comunidade, ele coloca um ponto importante: se quiseres ser livres, se quiseres permanecer na minha palavra, vós vos tornareis meus discípulos. Por isso que a identidade cristã está no discipulado. E o que é ser discípulo? Ser discípulo, meus irmãos, é deixar ser cada dia conquistado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Mas é interessante aqui trabalharmos bem isso, por quê? Porque, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela está nesse verbo permanecer. A nossa vida não pode apenas só passar com Jesus, só passar perto de Jesus, só ter algo só de transferência, não. Não deve ser algo que possa, meus irmãos, nos isolar de um canto para o outro, não. A nossa vida, ela deve ser sempre uma permanência em Deus. Eu tenho que permanecer nele, porque se eu permanecer, eu vou ser curado. Quem permanece em Deus, aqui a palavra, o verbo permanecer é interessante, porque o verbo permanecer está na acolhida,
na confiança, na entrega, na adesão, que nos leva à conversão. Quem converte? Quem permanece no Senhor. Quem muda de vida? Quem permanece no Senhor. Quem toma as rédeas diferentes? Quem permanece no Senhor. Mas quem permita só Deus passar e não pega aquilo que deixou diante da experiência que fez com Deus, não lhe adiantou de nada. Não aconteceu nada. Foi uma perca de tempo. Mas quando nós deixamos Deus permanecer conosco e também nós com Ele, nós fazemos a experiência da libertação. Porque o verbo permanecer, meus irmãos, significa o verbo de preenchimento, de satisfação. Um cristão que não permanece em Deus, ele fica insatisfeito. Um cristão que não permanece em Deus, ele se sente sozinho. Por isso que a libertação que o Senhor quer nos dar é um ponto interessante desse evangelho. Ele não quer nos libertar do sofrimento, Ele não quer nos libertar das tristezas, Ele não quer nos libertar, meus irmãos, dos momentos ruins, porque isso nós vamos passar. As provações também não há de nos libertar, me desculpe. Deus não nos libertará das provações. Aliás, as provações, os sofrimentos, as lutas, as carências que nós passamos, que nós sofremos, tudo isso se torna um tesouro quando nós deixamos Deus permanecer. Porque essas situações que passamos, estes aspectos que fazem parte da própria vida, nos servirão de santificação, se permanecermos em Deus. Mas o que Ele quer nos libertar de fato? Qual é a raiz do problema? Onde aperta o nosso sapato? Aonde, meus irmãos, nós nos fraquejamos? Na vida de pecado. O Senhor quer nos libertar do pecado. Se nós não nos libertarmos do pecado, nós vamos nos apegar na mísera coisa, numa coisinha pequena, numa realidade, numa situação, numa vida. Exemplo. Se eu não for livre em Deus, se eu não permanecer com Deus, o sofrimento, as carências, as provações, elas me servirão do quê? Para me levar ao pecado. Quer dizer, eu estou preso no pecado, eu estou preso nas situações, mas se eu tiver uma vida de intimidade com Deus, se eu for discípulo de Deus, o que eu devo fazer primeiramente? Rezar. O que me faz me livrar do pecado é a oração, é o contato com a palavra de Deus. Quando eu permaneço, todo dia se eu rezo, eu permaneço nele. Se eu escuto a palavra, eu permaneço nele. Se eu tenho as minhas devoções, eu permaneço nele. Então é importante, meus irmãos, olharmos bem, porque aqui a palavra do Senhor ela é categórica. Ou nós permanecemos ou não permanecemos. E o que dirá de tudo isso é a nossa vida de fé, a maneira como nós estamos vivendo. Se aqui vai nos dizer se eu sou escravo das minhas escolhas, se eu sou escravo da estrutura que eu fiz, ou se eu sou livre para abraçar o que Deus quer. Porque para abraçar a vontade de Deus, em meio a tudo isso, em meio às tentações, às provações, eu tenho que ser livre. Quem é livre consegue lidar. Quem é livre consegue lidar com a situação. Ai, padre, mas o senhor não conhece a minha vida. Claro, mas Deus conhece. Por isso que se Ele te conhece, Ele quer te tornar livre. E a liberdade, meus irmãos, está na vivência do discipulado. Deus os conhece, mas existe aqui um ponto fundamental para encerrarmos essa reflexão. Eu preciso acolher o propósito de Deus na minha vida. Se eu ter a liberdade, se eu for livre até para isso, graças a Deus, eu vou receber a graça da santificação, da cura, da transformação. É importante hoje na leitura aqui também de Daniel, dos 3 jovens que estão ali perto do rei. O rei, Nabucodonosor, ele quer jogar eles na fornalha, porque eles estão professando a fé em Deus, eles não querem render aos ídolos. O que o rei faz? Então, quero ver se esse Deus vai me livrar das minhas mãos, porque eu quero ver quem é Deus que vai livrar das minhas mãos, desculpa. E aí o que acontece? Aqueles 3, eles proclamam de uma forma unânime. É o nosso Senhor
Ele vai nos tirar de suas mãos. E se não tirar, nós não prostraremos diante dos deuses. Meus irmãos, isso é uma vida de liberdade, independente das coisas que acontecem conosco. Se fomos livres, se tivermos um amor por Deus, se fomos pessoas que acolhem o propósito de Deus, nada nos aparte de Deus, porque nós não nos tornamos livres por aquilo que Deus faz para nós, mas nós somos livres por aquilo que Deus é na nossa vida, porque Ele é a nossa liberdade e a nossa satisfação. Que nesse dia o Senhor te conceda a graça, a força, ilumine a tua vida e que o teu coração encontre cada dia a acolhida da palavra de Deus. Que o Senhor hoje te proteja e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.